todos os problemas que enfrentamos podem ser resolvidos, mas a solução depende, em grande parte, de nós mesmos. Mesmo se pedirmos ajuda a um praticante, isso não nos isenta da necessidade de chegar a uma compreensão da verdade, porque, a menos que haja uma mudança de consciência e nós mesmos atingirmos uma consciência da verdade, haverá uma recorrência da discórdia. Pessoal, para a gente poder ter uma visão profunda sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith compartilha, mais uma vez, um mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de despertar da consciência ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: me apego muito às pessoas e tenho medo de perdê-las. Como desapegar? Ô Gilson, observe como é interessante aqui como nós estamos vivendo. Repare a necessidade que nós temos de investigar tudo isso. Você diz, eu me apego muito às pessoas e tenho medo de perdê-las. E termina perguntando como se desapegar. A verdade sobre este mim, sobre este eu, é que ele é, de fato, um conjunto de memórias, de lembranças. São nessas recordações que estão presentes aquilo que nos preenche psicologicamente. Assim são as pessoas. Veja, nós temos preenchimentos psicológicos, sentimentais, emocionais, românticos, não só em pessoas, mas também em objetos, em ideias, crenças. Tudo isso dá formação a esse eu. Esses são os nossos apegos. A presença desta memória psicológica é a presença desses objetos que estamos apegados, destas crenças às quais nos apegamos, estas pessoas que dizemos amar, mas na verdade somos prisioneiros deste modelo de memória psicológica, que são os nossos apegos a elas. Elas não estão lá fora, elas estão aqui, dentro de cada um de nós. Então, o que são esses apegos? O que são essas pessoas? São imagens. Imagens mentais. Memórias. Lembranças. Que nós cultivamos. Que nós alimentamos. E que delas nós dependemos. É interessante quando você tem a ideia, a própria sugestão de que precisa se livrar desses apegos. Mas qual é a verdade da libertação do apego? Qual é a verdade desse se desapegar? A verdade sobre isso consiste na liberação desta identidade, que é o eu. O problema não são as pessoas do lado de fora, nem os objetos. O problema é uma identidade que se vê presente
nessas ideias, nestas pessoas e nesses objetos. Portanto, o que é se desapegar? Se desapegar é tomar ciência desse que está no apego. Quando há essa clareza de que esse eu é o próprio apego, o apego se desfaz. Esse eu é esse mim, a pessoa. Nós estamos presos a esse modelo de ser alguém, a esse modelo de ser uma pessoa. Esse é o apego. A presença desse apego é a presença da memória daquelas pessoas, daqueles objetos, destas crenças, opiniões e ideias. Então, se de fato queremos investigar essa questão do fim para os apegos, nós temos que investigar a verdade sobre este, no apego. O autoconhecimento lhe dá a compreensão de como a mente está acontecendo dentro de você. Como a mente acontece, como a mente funciona, como ela se posiciona em suas memórias, em suas lembranças, sustentando uma identidade presente nessas memórias. Evidente que quando isso está presente, o sofrimento está presente. Em geral, nós apreciamos o prazer que as pessoas nos dão. Em razão desse prazer, nos apegamos a elas. Mas estas pessoas são imagens dentro de nós do que elas nos dão, do que elas representam para mim. Quando a condição desta imagem muda, a dor aparece. Quando elas vão embora, ou quando elas morrem, quando elas desaparecem das nossas psicológicas relações, o sofrimento que está aqui se revela. Veja, não é porque elas foram embora, não é porque elas nos desprezaram, não é porque elas morreram, que o sofrimento está presente. O sofrimento agora que está presente porque está se revelando. Nós não conseguimos perceber a presença do sofrimento em meio ao prazer nestas relações, mas quando o prazer não está mais, o sofrimento se mostra. Ele já estava aqui, mas agora estamos nos dando conta da dor desta dependência, desta necessidade psicológica. Então, de fato, essa questão do apego é o apego a esse eu, a essa própria ideia de ser alguém que eu tenho, onde está presente dentro desta ideia, que é uma imagem que eu construí sobre mim mesmo, as coisas que me dão prazer, as crenças que me trazem conforto e consolo, as pessoas que estão me dando satisfações, preenchimentos e prazeres de diversos tipos, sentimentais, emocionais, sexuais ou de algum outro tipo. Nós precisamos descobrir a verdade sobre quem nós somos. Isso rompe com a ilusão desse que acreditamos ser. Isso é o fim deste apego a objetos, a ideias, a pessoas.
É tão interessante essa questão da nossa dependência emocional, sentimental, que se envolve, além de objetos, pessoas, ideias, também lugares. Repare o quanto somos apegados, o quanto estamos apegados ao lugar que apreciamos, que gostamos de estar. Em um outro lugar, nós não nos sentimos tão bem. Nós precisamos descobrir que esse modelo psicológico do eu é uma projeção de busca de preenchimento, de busca de satisfação, mas que isso também projeta sofrimento, projeta dor, porque sustenta a dependência, alimenta o medo de perder aquele lugar, de perder aquela pessoa. E tudo isso gira em torno deste eu. Essa autodescoberta é o descarte desta identidade, desta ilusória identidade. Então se revela a vida em leveza, em amor, em liberdade, quando o eu não está. Não há mais apego. Portanto, não é alguém se libertando dos seus apegos. É a compreensão da verdade sobre este alguém. O fim dos apegos. Porque é o fim desse que se apega. É o fim dele que se posiciona com pessoas, com objetos e com ideias, extraindo dali sua identidade. Esse é o apego. Esse é o eu. Portanto, tudo aqui gira em torno dessa ideia de alguém presente. Observe que queremos nos livrar daquilo que nos causa dor. Não queremos nos livrar daquilo que nos dá prazer. Mas o mesmo elemento para o prazer é o mesmo elemento para a dor. Enquanto ele estiver presente, seus apegos estarão presentes. Seus desejos e seus medos. Suas coisas, suas pessoas, os seus lugares, suas crenças, opiniões, conclusões. A grande verdade sobre Deus é a verdade sobre a vida. E essa é a realidade sobre você. Que é amor, liberdade, felicidade. E de fato isso está presente quando não há mais a ideia de alguém. Se ela não está mais presente, não há mais problema na relação. Nesta relação com o outro, com ele ou ela. Então não importa se você está cercado de muitos ou de poucos, de muitas coisas ou poucas coisas, de muitas pessoas ou poucas pessoas. Se não existe a ilusão de uma identidade presente, sendo o centro de tudo isso. Mas enquanto estivermos nos posicionando como alguém presente para quem o mundo, o outro, as coisas, as ideias são fundamentais para esse autopreenchimento, estaremos vivendo dentro da ilusão desta ego-identidade.
É dela que temos que nos desprender. É dela que temos que nos soltar. Sim, há uma realidade presente, mas não é o eu. É a presença desse mistério, dessa inteligência. Quando há esta clareza, o desprendimento deste centro ilusório, deste mim, desta pessoa, acontece. Portanto, nós temos a vida, a verdade, Deus, esta realidade de ser. Isso é você, quando o ego não está. O contato com a realidade, a verdade se revelando, nela não há alguém. E, portanto, não existe mais esse mundo como elemento separado para essa entidade. É quando nos deparamos com a liberdade de um contato com o outro, ou com outros, com o mundo à nossa volta, com a vida à nossa volta. Volto a dizer, sem a ideia de uma identidade no centro disso tudo. Sem a ilusão de uma pessoa para outras pessoas. De uma pessoa para o mundo à sua volta. A única realidade aqui é a verdade suprema, é a verdade divina. E nela não há vinculação, não há apego, não há sofrimento, não há dependência. Portanto, a compreensão de nós mesmos é a liberação nesta vida de toda forma de dependência, de toda forma de medo. Nós temos a presença do medo sendo um outro lado dos nossos desejos. A presença do desejo nesse modelo de apego sentimental, emocional. A visão da vida é a visão da felicidade deste ser, onde não há mais medo, apego. E os conflitos linkados à questão da presença dos desejos. Compreender a si mesmo é a ciência do despertar. É a ciência que revela Deus. É a ciência da autorrevelação de si mesmo, da compreensão desse mim. Então isso se conclui. Isso é liquidado, isso se desfaz, isso termina. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Me sinto distante de Deus no meu dia a dia. Como viver em Deus? O Gilson, viver em Deus é assumir a realidade sobre si mesmo. Você não está vivendo a realidade sobre si mesmo. Você está vivendo a verdade da pessoa que acredita ser. A pessoa não pode viver em Deus, mas a compreensão da verdade da pessoa é o fim dessa ilusão de uma identidade que se vê presente, separada de Deus, distante de Deus, distante do outro e distante da vida. Portanto, viver em Deus requer a presença do autoconhecimento, porque o autoconhecimento revela a verdade sobre a pessoa. A imaginação que é ser alguém.
Então isso se desfaz. Isso termina. A vida como ela acontece, sem esse elemento que se separa da vida, que é esse eu, esse mim, esta pessoa. A vida como ela acontece é a realidade de Deus neste ser. O que se revela presente é a verdade deste ser. Isso é Deus. É você em sua natureza verdadeira, livre do eu. Portanto, você não pode, não há como viver em Deus. A realidade sobre você é a vida de Deus. Mas a ilusão da pessoa, esta crença da separação entre eu, Deus e o mundo, isso é algo no pensamento. Assim, a presença do pensamento para este pensador, do sentimento para esse que sente, da ação para esse que acredita estar na ação, é a separação, é a ilusão. É a condição psicológica de distanciamento da verdade divina. Descobrir a realidade do seu ser é assumir nesta vida a vivência da realidade. Não é alguém vivendo Deus, é Deus assumindo esse espaço. Sem uma separação entre a realidade e você. Estamos diante de algo além da mente, além do conhecido. O que revela isso presente aqui, neste instante, é a presença de uma mente livre do eu, livre da própria mente egóica. Então temos a realidade de Deus. Se a nossa intenção nessa direção é real, a realidade de Deus se revela para o fim dessa ilusão. É por isso que aqui estamos nos aproximando do valor da compreensão de nós mesmos, da importância de se compreender. A presença deste ser é meditação. Isso é viver Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver em Deus, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nos formatos online, presenciais e retiros. E eles são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, temos uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.